Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denilson e hoje nós vamos a mais um vídeo da série Aprendendo Frases em Inglês. Esse é o vídeo de número 17 e nós vamos aprender hoje mais 6 frases, iniciando a partir do número 87, ok? Bem, se você estiver chegando nessa série agora, acompanhe o vídeo até o final para você ver como você pode utilizar essas frases para aprender inglês, como coletar essas frases, copiar e usar essas frases para você estudar, ok? Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei sobre was and were, porém eram frases afirmativas, ok? Agora aqui na parte 2 do vídeo, part 2, was and were questions, nós vamos falar das interrogativas, né? E destacar principalmente a posição, né, das palavras was and were nas interrogativas, ok? Então vamos a uma definição aqui, só para lembrar. Was and were, ok? Eles são verbos no passado e eles são o passado do verbo to be. O que significa que eles vão indicar ser ou estar no passado, ok? Bem, então vamos à primeira frase. Was he a good teacher? Então, observe aqui uma questão. Se essa fosse uma frase afirmativa, você teria a seguinte ordem. Primeiro sujeito, he was a good teacher, ok? E aqui seria um ponto final, não um ponto de exclamação. Então, a questão é, quando nós temos uma interrogativa, ok? Qual é a estrutura do idioma? O que acontece? O verbo, ele vem para o início da frase. O início da frase não é exatamente um termo muito adequado, porque você pode ter um question word antes dele, tá? Então, na verdade, a posição mais adequada para você entender aqui é que ele vem para antes do sujeito, que no caso aqui é he. Então, a pergunta, né, ficaria da seguinte maneira. Was he a good teacher? Ok? Was he a good teacher? Então, observe aqui a tradução. Ele era um bom professor, tá? Observa aqui que em português você não precisa alterar essa ordem, né? Então essa questão de alterar aqui, colocar o verbo nesta posição, né, trocando os lados dessa forma, é uma questão da estrutura gramatical do inglês, ok? Então é bem tranquilo, é o mesmo que acontece com o verbo to be no presente, porém você está usando o verbo no passado, ok? E lembrando aqui que a forma was você vai usar, né, com os pronomes I, he, she, it, ok? Então não é exatamente, eu não vou dizer exatamente que o was é para singular, né, e o were para plural. Por que isso? Porque eu tenho o caso do pronome you no singular que eu uso com were. You were, eu posso estar falando para você, ok? Então was é utilizado com os pronomes I, he, she e it, ok? Então vamos lá. Vamos à próxima frase. Was she at home yesterday evening? Então, novamente, ok? Was she, o verbo antes do sujeito. At home, em casa, né? A preposição para home, ok? Lembrando que home se refere a casa, mas é ao lar, ok? Então, não é exatamente casa o tipo de construção, né? Casa, aquele tipo de construção é house. Então, home pode ser apartamento, pode ser casa, né? Qualquer tipo de construção. Está em casa, né? No sentido de estar no seu lar. Was she at home yesterday evening? Então, ela estava em casa ontem à noite. Eu fiz questão, né, de repetir essa estrutura aqui. Was she, ela estava, para mostrar que no português realmente nós não precisamos alterar essa ordem e é necessário alterar aqui no inglês. Ok? At home, uma frase bem tranquila também. At home, em casa. E yesterday, que é ontem, né? E evening, que é à noite. Ok? Eu coloquei evening, lembrando as 3 partes do dia. Ok? Morning, afternoon e evening. Vamos lá. Próximo exemplo, 89. Ok, where was he last night? Então, quando eu falei que o início, né, colocar o início da frase não era um termo muito adequado, era exatamente por isso. Nós podemos ter um question word antes, tá?
Então, mas de qualquer forma, ele permanece aqui antes do sujeito, was he. Então, o fato dele ser uma interrogativa, né, mantém o verbo aqui, was, antes do sujeito. Okay? Então, where was he last night? Where, pronome interrogativo para lugar, onde ele estava na noite passada. Okay? Observe que na frase anterior eu usei evening e agora eu usei last night para se referir à noite passada. Okay? Então, onde ele estava ontem à noite? Então, where, okay, onde, né, onde ele estava, was he, okay, ontem à noite. E aqui eu usei last night. Cuidado, uma coisa que eu sempre chamo atenção. Não há uma correspondência exata aqui entre as palavras. E você não deve se preocupar com isso. Não é? O que a expressão quer dizer é a noite passada, quer se referir a ontem à noite. Tá? Eu poderia usar também yesterday evening. Então você não precisa ser tão preso a isso. Tá joia? Last night ou yesterday evening você pode utilizar para se referir à noite passada, ontem à noite, da mesma forma que você muda em português. Ok? Vamos lá. Were they rich before they were famous? Aqui eu utilizei uma frase com o verbo em duas posições, porque indica duas coisas ligeiramente diferentes aqui. Né? Pelo seguinte, were they rich? Então, were aqui eram, ok? E were aqui serem. Então, nós temos muito mais tempos verbais em português. Né? E observe que interessante, no inglês é o mesmo tempo verbal. Esse tipo de coisa que torna a estrutura do inglês mais simples, né? A estrutura gramatical do inglês mais simples do que a estrutura gramatical do português. Então aqui, were they rich? Eles eram ricos antes de serem famosos, né? Before é antes, ok? Before they were famous, né? Antes de serem famosos. Ok? Então, os dois verbos aqui indicando tempos diferentes no português. E isso é interessante porque é o mesmo tempo, exatamente o mesmo tempo no inglês. Ok? E aqui, né, no sentido de ser, né, eram, e não no sentido de estar. Ok? Were they tired when they arrived? Então aqui were, também no início, por ser uma interrogativa. Agora aqui não está no sentido de ser, está no sentido de estar, né, de estar cansado. Observe aqui a tradução. Were they tired? Eles estavam cansados when they arrived. Então aqui arrived é o chegaram. Ok? O próximo exemplo. E último exemplo. Where were you last Saturday at 8 o'clock in the evening? Então, novamente com where, o question word aqui no início, de lugar, né? Onde. Were you? Were antes de you. Ok? E last Saturday, né? Que eu quero dizer o sábado passado, né? Então, observe aqui em português, onde você estava no sábado passado, aqui, last Saturday, no sábado passado, às 8 horas, at 8 in the evening. In the evening, ok? Às 8 da noite. Ok, muito bem. Então, agora, vamos ao pronunciation. Vamos treinar a pronúncia dessas frases. Então, eu vou repetir a primeira vez mais lentamente e a segunda vez no ritmo mais normal, e você deve repetir depois de mim, ok? Então, a primeira. Was he a good teacher? Was he a good teacher? Was she at home yesterday evening? Was she at home yesterday evening? Where was he last night? Where was he last night? Were they rich before they were famous? Were they rich before they were famous? Were they tired when they arrived? Were they tired when they arrived? Where were you last Saturday at 8 o'clock in the evening? Where were you last Saturday at 8 o'clock in the evening? Okay, very good. Ok, então, muito bem, pessoal. Então, vamos ao seu homework. Qual que é o homework de vocês? Primeiro, copiar as frases na descrição do vídeo. Então, as frases estão todas disponibilizadas aqui
na descrição do vídeo, basta você copiar para inserir no seu Anki, ok? Então você encontra aqui as frases em inglês e em português para inserir no Anki e, obviamente, né, que é o segundo ponto, né, inserir no Anki, para que você possa coletar essas frases. E, em terceiro lugar, revisar todos os dias, né? Então nós já temos 92 frases, você vai acumulando no seu Anki, revisando essas frases todos os dias. Lembrando uma coisa importante aqui nesse vídeo, que é o seguinte, essas frases são fundamentais porque eu também utilizo sempre o vocabulário mais frequente do inglês. Então, ao coletar essas frases, ao aprender essas palavras que vocês estão aprendendo nessas frases, vocês estão aprendendo as palavras mais importantes do inglês, as palavras que são mais frequentes e que vão ajudar você a criar um vocabulário básico e vai ajudar a desenvolver o inglês muito rapidamente, ok? E se você quer aprender melhor como estudar com essas frases, se você quer aprender melhor como estudar através de textos, através de áudio, ou seja, utilizando uma metodologia completamente diferente, você pode fazer o download do meu guia de estudos, ok? O download é gratuito, basta você clicar aqui na descrição do vídeo e fazer o download do material para que você possa começar a aplicar o método e, inclusive, utilizar o Anki. Então, para quem ainda não conhece o Anki, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, esse sistema é ideal para você aprender inglês, para você treinar, aumentar o seu vocabulário. E no meu guia de estudos você vai aprender como utilizar o Anki, como combinar o Anki com textos e áudio e etc. Bem, então, por enquanto eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!